Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, meu nome é André Freitas, eu sou o SE de Citrix na Arrow. A razão de eu criar esse vídeo foi justamente fazer um guia de implementação de um POC de SD-WAN, requisitos básicos, tá bom? Algo bem simples, mas que vai auxiliar a galera aí que está começando nos primeiros passos e como implantar um POC de SD-WAN Citrix em poucos passos. Sem mais delongas, esse vídeo vai ser um vídeo sem muitos PowerPoints e com mais mão na massa, tudo bem? Antes de tudo, de fazer qualquer POC, claro, tem pré-requisitos, a gente precisa definir data de início e fim, critérios de sucesso e os tipos de teste, quais aplicações, quais redes e tudo isso que a gente sempre levanta antes de fazer o POC, mas eu gosto de levantar o principal, na minha opinião, que é a gente ter claro o que o cliente tem na infraestrutura dele para a gente implantar o POC. Primeiramente, tentem montar topologias simples, claras e objetivas. Por exemplo, essa daqui que eu criei. Topologia, cliente tem dois links, um link de internet, um link de MPLS e tem dois sites ou tem mais sites e tem esses tipos de link. Aqui a gente já consegue ter um panorama geral do que o cliente tem. E o segundo ponto, não montem topologias gigantes, complexas. Tentem colocar o que vai influenciar no SD-WAN, o que está envolvido com SD-WAN. E essa aqui foi minha topologia. O que a gente precisa levantar? O IP da interface do SD-WAN, da interface 1, da interface 2, para onde que a gente vai enviar as informações, então aqui no caso o gateway do link MPLS, o gateway do link de internet, os IPs da interface do SD-WAN, os IPs da rede, a velocidade dos links do cliente e quais são os VIPs. O que são os VIPs? Aqui nesse caso eu estou usando o mesmo IP da interface, mas na verdade o VIP é o IP virtual que o SD-WAN vai utilizar na hora de enviar dados para o link MPLS. Esses VIPs eles podem ser utilizados na manipulação de dados quando o cliente coloca o SD-WAN out of path ou que a gente fala one-armed. Então você pode usar colocar o Citrix fora do caminho e fazer regras do tipo quando o IP de origem for um 72.16.15.2 manda pelo link A ou manda para o link B se a gente ficar atrás de um core ou de algum equipamento L3. Esse aqui é a nossa topologia do site remoto, o mesmo padrão. Qual que é o gateway da MPLS, qual que é o gateway da internet, qual é o nosso IP que está vindo para a nossa LAN e o IP da nossa rede, né? Aqui 172.17.10. Lembra pessoal que aqui o SD-WAN da Citrix pode ser instalado das três maneiras, tanto inline quanto em forma gateway, sendo um layer 3, que é o nosso caso, ou também out of path, ou seja, fora do caminho e você desvia o tráfego de um core para o Citrix. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa implementação. Para dar início à implementação, é importante vocês saberem, né, que a gente já fez a topologia aqui, mostrou, mas na verdade o link MPLS e o link de internet eu estou usando roteadores virtuais e na simulação do site aqui eu estou no data center, estou utilizando um Windows Server aqui e um Windows Server também aqui para a gente conseguir fazer. Então é uma ligação direta, isso aqui nada mais é que um roteador. Eu subi todo esse nosso laboratório através do VMware Workstation no meu próprio notebook, ou seja, é possível vocês montarem esse laboratório no notebook. Eu já vou startando as minhas máquinas, começar startando o SD-WAN da Citrix e vou ligar também os nossos Windows Server. E agora, indo aqui para a parte do Citrix, quando vocês fizerem o deployment, o Citrix ele inicializa com um DHCP, na rede da gerência, só que na grande maioria das vezes não existe um DHCP na rede de gerência do cliente, porque acaba sendo uma falha de segurança. Tem como nós fazermos um acesso via console e setarmos o IP manualmente. E eu vou mostrar como faz esse procedimento assim que inicializar. E agora pessoal, uma vez logado no equipamento, já vai aparecer o Citrix Login. A gente vem aqui em Login, a senha padrão é admin com usuário password. Nas versões mais novas ele já pede para alterar o password no primeiro login. Essa aqui é uma versão um pouco mais antiga, a gente vai atualizar. Se ele tiver numa rede que já tem DHCP, ele já vai aparecer aqui o IP do DHCP. Do contrário, ele vai ficar um IP nulo. Então a gente pode setar manualmente. Management underline IP, primeiro comando. A gente entra na opção de Set Management e o comando que a gente vai dar aqui é Set Interface. O IP, aqui eu vou pôr o mesmo IP, tá? Que ele já está salvo nos meus favoritos, 135. A máscara da rede, 255.255.0. E vamos colocar também qual que é o gateway. No formato que ele mostra aqui pra gente. Set Interface, IP Address, Subnet e Gateway 92.2.
Ele já vai atualizar aqui, a gente já consegue ver o IP que a gente setou aqui. Então, a gente vai dar agora o comando apply, ele mesmo fala aqui, ele dá a dica ali, apply as interfaces. Aqui ele vai dar uma mensagem, olha, se você está acessando através de um IP de gerência, você vai perder esse acesso na hora que você trocar o IP. Você confirma que é isso mesmo que você quer. Pronto, a gente setou o IP manualmente, tá bom? Então a gente já conseguiria acessar mesmo que ele estivesse numa rede que não é DHCP. Aqui já foi. Usuário admin, senha password. Logamos no SD-WAN. Aqui ele já mostra uma mensagem que a gente está utilizando a licença gratuita. Todo SD-WAN Citrix, assim que você instala, ele já vem com uma licença de 10 MB gratuito para você fazer seus testes, né, ou laboratórios no meu caso. Então aqui nesse lab eu vou utilizar a própria licença gratuita, tá bom? Aqui o primeiro ponto que a gente vai fazer é entrar na aba de configuration. Ele vai abrir a parte de configuração. E aqui a primeira coisa que a gente vai fazer nesse caso é setar a hora e o tempo. Então, se você ver aqui em Data Time Settings, ele está falando que está utilizando um servidor NTP. Aqui eu vou colocar o IP do NTP do nosso cliente, 92168.8.92168.8.100, que é o nosso servidor. Antes disso, lembrem-se de alterar o time zone aqui também. Tá bom? Troca aqui. Aqui no caso o time zone já está trocado, porque quando eu tirei o snapshot eu já tinha feito. Segundo ponto, pessoal, a gente vai demorar um pouco, algumas vezes, para configurar uma caixa dessa. E ele já vem com tempo para fazer timeout. Se ele ficar cerca de 60 minutos sem interação na console, ele faz logout. O que eu faço sempre aqui? Eu aumento, porque como é critério de laboratório, talvez você vai ler uma documentação e de repente deu 1 hora, você foi almoçar, você não salvou, fez logoff, você perdeu a sua configuração. Então troca aqui para 60 minutos. Para o valor máximo que ele tem aqui, ali, 9999. Admin, ele vai fazer logoff. Password, que é a nossa senha por enquanto. Vamos logar novamente. Ok, aqui ele vai ficar avisando que a gente está na licença gratuita. Vamos para a aba Configuration, fazer mais algumas configurações. Preservou as nossas configurações. Se você entrar aqui na Network Adapters, ele vai mostrar aqui o nosso IP de gerência, a nossa rede, nosso gateway. Se você quiser fazer um acesso à internet ou quiser utilizar a gerência na nuvem, você vai precisar preencher aqui o DNS. Mas o que eu queria mostrar é aqui o nosso MAC address, e que os seguintes MAC address ele só vai aparecer quando a gente subir os túneis. Muitas vezes você configura um appliance virtual e o cliente conectou errado. E você não consegue checar, você só consegue checar o MAC, bater se o MAC desse aqui é o mesmo MAC do Virtual Switch depois que o appliance sobe os túneis, tá bom? Então, terceiro ponto, aumentamos o tempo da sessão da console. Agora a gente vai fazer o update dessa caixa. Entramos aqui na aba de System Maintenance, Update Software, escolham um update. Aqui no meu caso, acredito que essa daqui é a nossa versão de update. Fazemos o upload, faz o upload do arquivo. Aqui você pode verificar aqui embaixo o quanto que já está acessando. Eu vou dar um zoom aqui para o link ficar melhor, mas aqui ele já mostra 84, 80, 90%. Aguardando, foi. Fez o upload, agora ele está aplicando. A gente aguarda mais um pouco. Carregou, paciência, né? Que ele demora alguns minutinhos. Aqui no meu relógio aqui 2 minutinhos para aceitar. Aceitem os termos. Aliás, leia os termos. Aceite os termos. Tem mais um zoom aqui para ficar melhor no vídeo. Vejam, pessoal, 11.00.200, né? Eu vou até printar aqui para a gente ver a versão certinho que a gente iniciou o processo, 11.00.200, e agora a gente tem que esperar isso aqui. Caixa, depois que eu fiz aquele processo, a caixa rebootou. Eu pude acompanhar o processo do reboot dela através daqui da console, e ela já mostrou aqui a console novamente para eu logar. Vou logar aqui novamente, admin, com a senha padrão que é password. Logamos, ele vai dizer que a nossa licença trata-se de uma licença gratuita. Lembra que a gente estava na versão 11.00, aqui está printado. 11.00.200, nós estamos já na 11.1, tudo bem? Caixa atualizada. Agora nós faríamos a parte de update de licença. Como eu disse, eu vou trabalhar com a licença gratuita, que ele está falando que eu estou com a licença, mas eu posso fazer através de um servidor de licença, eu posso fazer ela manualmente aqui. Escolhe o arquivo, faz o update da licença, aplica ela, e aí ele já vai mostrar aqui que ele vai estar licenciado. Se você for gerar uma licença, você
você vai entrar aqui na aba de licença e me passar esses dados aqui da caixa, que a gente chama de host ID. E aí eu consigo gerar uma licença para você fazer o POC. Legal, pessoal? Agora vamos começar a parte mais bacana, a parte das configurações. O Citrix geralmente ela pega uma das caixas de toda a infraestrutura e transforma ela de controladora. Ela vai controlar todas a configuração das outras caixas. Além de fazer a checagem se tudo que você configurou está correto, ela ainda é responsável por manter todas as outras caixas atualizadas e com a configuração. Como que a gente faz isso? Entra aqui no Appliance Settings, Administration Interface, entra na última seção que chama Miscellaneous e aqui você clica em Switch Console. Você realmente quer trocar sua console de switch, clique em OK e ele vai ter mais um tempo aqui, vai fazer logoff e ele vai transformar essa caixa em MCN. Percebam que aqui não tem configuração nenhuma, mas agora, depois que reiniciar, que fizer logoff e a gente logar novamente, entrarmos na parte de configuração, ele já aumentou aqui a nossa gama de opções. Antes só tinha ver a configuração e ativar o túnel. Agora a gente já tem aqui um Configuration Editor e um Change Management. Como que a gente inicia as configurações do SD-WAN? Configuration Editor. A gente vai pelo modo básico, tá bom? Qualquer outra hora eu faço um outro vídeo explorando mais essas partes aqui. Mas primeiramente, vamos adicionar um site. Então o nome do nosso site vamos dizer que é Data Center. Qual que é o modelo do appliance que vai ficar no data center? A gente vai colocar que é um VPX, a quantidade de memória e de processadores que ele tem, e se ele vai ser controladora. Por exemplo, aqui a gente já colocou que ele vai ser MCN. A gente pode colocar como MCN, a gente pode ter uma controladora backup, e para implantações muito grandes, a gente pode colocar um RCN, que nada mais é que um Regional Controller, né? Então ele fica uma controladora regional, ser responsável por manter toda a configuração e atualização das caixas por regiões. Por exemplo, um RCN na América, um RCN na Ásia, para não todo mundo depender de uma caixa localizada na América, uma caixa que está do outro lado do mundo. Aqui a gente vai colocar que ela é uma controladora. Então, coloco um Edge. Pessoal, aqui ele está falando já que o nosso appliance vai ser um DataX. Agora a gente vai configurar as interfaces. Eu preferi fazermos em etapas. Vamos dizer que vamos configurar apenas a interface, um link de internet e nosso gateway, tá bom? E aí depois a gente configura o link secundário. Vamos conferir na nossa topologia. O link 1 vai para a internet e o nosso IP é 172.16.22. Porta 1. Aqui a gente tem a opção de colocar Fail to Wire ou Fail to Block. Fail to Wire é que se a interface falhar, se ficar em down, ele bloqueia essa porta e não passa mais nada por aqui. Fail to Wire é que se de repente um appliance for desligado, você pode configurar, por exemplo, duas interfaces. E aí, quando esse appliance for desligado ou puxar da tomada, esse appliance vira como se fosse um cabo e passa a informação. Ou seja, a gente faz o físico o True Bypass, né? Então aqui é só a interface 1, se falhar vai fechar. Aqui a gente coloca se é uma rede segura ou uma rede insegura. Se ele tiver de cara para a internet, a gente coloca Untrust, que a gente vai pegar esse IP, vai fechar o túnel e vai bloquear todo o resto. Não vai passar nenhuma informação do nosso appliance que não seja informação por dentro do túnel. Se nós colocamos Trust, que aqui eu não vou fazer outros bloqueios, né? Eu estou atrás de um Fire ou estou dentro de uma rede segura que eu não preciso me preocupar com outras portas e outros IPs. Aqui é a VLAN 0, né? Ou seja, sem VLAN, o pacote não está encapsulado. E qual que é o IP da nossa interface, que é 172.16.21. E a máscara. Probleminha aqui no teclado, /24. Colocamos aqui, adicionamos. Legal, pessoal, aqui a gente já configurou 72.16.22. E agora a gente vai configurar o nosso link. Então lembra que eu iniciei dizendo que a gente ia configurar um link por vez, né? Então vamos colocar aqui, como ele deu de exemplo, Data Center _ Net. Vamos usar o mesmo exemplo. Data Center -inet, internet do Data Center, é um link público. Você pode colocar se é um link MPLS ou se é um link intranet, por exemplo, um link privado. A única diferença aqui do intranet e do MPLS é que se você colocar MPLS, obrigatoriamente você vai ter que configurar as filas de MPLS. Vamos colocar que é um link público de internet, vem pela interface, por essa interface aqui,
Vamos utilizar IPv4. Qual que é o IP que nós vamos utilizar? 172.16.20.2. E qual que é o gateway? Ou seja, quando for enviar dados para o link de internet, para onde que a gente vai enviar informação? Para o 20.1, que é o nosso gateway. Importantíssimo, configura o tamanho do link. Aqui eu estou colocando que é um link de 1 MB de upload, 1 MB de upload e 1 MB de download. E a gente coloca a add. Por que 1 MB? Como que a gente sabe que aqui tem 1 MB? Eu fui dentro do meu VMware, aqui dentro da minha interface em settings, e aqui dentro do switch eu setei ele para 1 MB. Tá bom? 1000 KB por segundo. Coloquei um traffic shaping aqui dentro das interfaces. E aqui também 1024 KB. Voltando aqui para o nosso equipamento. Fizemos essa configuração. Agora vamos adicionar mais um site. O nosso site remoto, o nosso escritório remoto. Então aqui vamos colocar o nome remote. Que equipamento que é? É um VPX. Quanto de memória e quantos de processadores. Aqui você pode ativar se ele vai poder ser um site que pode ser usado como um site intermediário. Por exemplo, uma filial vai falar com outra filial, eu posso passar por esse cara se tiver mais rápido. Se for um equipamento de menor performance, você não deixa isso aqui ativado. Percebam que aqui aquela opção de MCN ele já trocou para cliente automaticamente. Então ele já subentende que você vai estar fazendo uma configuração mais simples, que não vai ter um MCN backup e esse vai ser um cliente. Nas interfaces aqui, a gente já coloca que vai ter interface 1, que vai ser um Fail to Block, é uma rede segura. Está atrás de um firewall, 72.17.20.2. 20.2, a interface 1, vamos dar um add. E vamos configurar o link. Vamos colocar remote e net, né? Internet do escritório remoto, é um link de internet público, ele vai ser um E1, um IPv4, 172.17.20.2, vai utilizar o mesmo IP da interface. Lembra que a gente comentou sobre o VIP? Aqui é o IP do VIP. E para onde que a gente vai enviar a informação quando for enviar para esse link? A gente vai enviar para o nosso gateway, que é 172.17.20.1. Lembra de configurar a velocidade do link? Feito. Lembra, pessoal, que aqui na nossa topologia nós estamos sendo gateway da rede. Então tem uma interface que não vai ser de um link, mas a interface 3 vai ser o nosso gateway. Então vamos já configurar ela para a gente iniciar os testes, né? Então vamos aqui na interface, adicionar mais uma interface. Qual vai ser a nossa interface? A 3. Se ela falhar, ela bloqueia a interface. Não vira um túnel. 172.17, que a gente está no 10.1/24. Vamos configurar também o nosso gateway aqui dessa interface. 172.16.10.1. Confere mais uma vez. Interface 3. Fail to Block. 172.16.10.1/24. Beleza, pessoal? Aqui configuramos uma interface para ser nosso gateway, interface 3 e um link de internet. Legal, pessoal. Vamos ver se nossa configuração está válida. Uma vez que a gente terminou de configurar, a gente clica nesse botão aqui de Audit Now. Ele vai concatenar toda a nossa configuração e verificar se a gente não fez coisas errôneas, colocou o gateway que é diferente da rede da interface, se a gente configurou os links certinhos. Ok, ele não deu nenhuma falha aqui na nossa configuração, senão ele ia dar o erro e onde que a gente deveria rever. Vamos salvar a configuração, vamos no Save As, vamos colocar aqui lab, underline, versão e a gente salva. Percebam que aqui já mudou, a gente já tem a nossa configuração salva. Aqui, pessoal, não aconteceu absolutamente nada no nosso appliance. Lembra que, assim como esse nome diz, Configuration Editor. Aqui é só um editor, onde a gente faz e gera os arquivos de configuração. Esses arquivos precisam ser aplicados no nosso appliance. E como que a gente aplica essas configurações? Através do Change Management. Então a gente vai exportar essa configuração lá para o Change Management. Dá um export. Para onde que a gente quer exportar essa configuração? Pode exportar para um arquivo, se quiser manter o backup. Sempre importante, mas eu já vou direto para o Change Management. Exportei, a configuração foi exportada para o Change Management com sucesso. Vamos aqui para o Change Management, ele vai mostrar essa tela, aqui que não tem nenhum appliance configurado, não tem nada, a gente vai dar um Begin. Dentro do Begin, ele vai mostrar que a nossa configuração que a gente quer aplicar é a do Lab 1. O que a gente vai fazer agora? A gente também vai colocar qual que é a imagem que ele vai utilizar dentro da nossa infraestrutura. Então a gente faz o upload do arquivo aqui, nesse caso, do mesmo arquivo de atualização que utilizamos.
o CBX, a versão 11.1. Então a gente faz o upload, no mesmo arquivo que nós utilizamos para atualizar o appliance. Aqui a gente está subindo a imagem que ele vai utilizar em todos os appliances. Então a gente precisa setar ele aqui. Beleza? Fizemos o upload, ele vai validar o arquivo que fizemos o upload. Fez o upload, vejam que aqui a gente já consegue ver a versão do software e qual que é o modelo, o nosso arquivo de configuração que fizemos anteriormente e vamos dar um Staging Appliances. Aqui ele vai avisar que os termos de licença, aqueles mesmos que a gente acessou, aqueles termos, leem os termos, aceitem os termos, cliquem em OK. Agora, pessoal, é um processo que requer paciência, porque ele vai pegar as configurações e vai já efetuar o processo como se fosse aplicar em todas as caixas. Imagina que se já tivesse conectividade, ele já aplicaria nesse processo. Mas na verdade ele está validando as informações, validando as nossas configurações e vai como se fosse, se já tivesse as caixas ativas aqui mostrando aqui embaixo, ele já aplicaria essas configurações. Então vamos aguardar. Aqui ele agradece pela nossa paciência, por estarmos aguardando ele aplicar. Aqui, pessoal, ele foi de 0 a 100 de uma vez só. Aguardamos alguns minutinhos. Às vezes, quando eu comecei a configurar isso aqui, eu perdi a paciência e aí ele não aplicava. Então esse processo aqui demora aí uns 3 minutinhos, tá bom? Então dá um Next. E aí beleza, ele aplicou, ele já subiu os nossos dois appliances aqui para o Change Management. Agora a gente vai dar um Activate Staging, ou seja, aplica a configuração. Se a gente der um Activate Staging, ele vai falar o seguinte: esse appliance atual que a gente está configurando, ele não tem configuração. Então, se você clicar em OK, eu vou pegar esse arquivo de configuração e vou jogar lá para dentro da aba de Local Appliance Staging. Ou seja, cada vez que você configura um appliance, ele gera um arquivo de configuração. E você aplica esse arquivo de configuração no appliance. Isso a gente vai fazer nos primeiros acessos. Só que ele está falando que esse cara aqui é MCN. E provavelmente ele é esse cara aqui que a gente configurou como matriz. E ele já quer pegar o arquivo de configuração e fazer o upload para esse arquivo. Você quer fazer isso? A gente vai dar um OK. Veja que aqui a gente está no Change Management. Quando a gente der o OK, vejam que está a mensagem aqui copiando o pacote para o Staging. Aqui ele vai falar, esse appliance não tem configuração. Você quer pegar o arquivo de configuração e jogar para esse appliance? Vamos confirmar novamente. Ou seja, duas confirmações, dois OKs. Vejam que aqui a gente está no Change Management. Não precisa fazer nada, somente aguardar. Percebam, a gente já saiu daquela aba, a gente veio para o Local Change Management. Ele pegou o arquivo de configuração daquele appliance, já fez o upload e ele já veio direto para ativação. A gente vai dar um Activate Stage. Ele vai dizer aqui que você tem certeza que você quer ativar isso aqui nesse appliance? Ok, vamos dar um Activate Staging e agora ele vai pedir o reset desse equipamento. Vai pedir um tempo para pensar e aplicar todas as configurações em torno aí de 350 segundos. Agora a gente precisa aguardar. Pessoal, depois que ele fez todo aquele processo, deu aquela contagem regressiva de 300 segundos, ele vai falar que a ativação foi completa e a gente pode finalizar aqui com um done. Que ele vai ficar alertando que a gente precisa comprar licenças. Vejam que aqui ele já está falando que a gente é um appliance MCN, a controladora. Aqui o serial number dele, o nosso IP de origem, quanto tempo faz que ele já está no ar. Vamos aqui para a aba Configuration, dar uma olhada no Change Management. Foi tudo muito de maneira automática, né? Mas se ele não fizesse dessa maneira automática, funcionaria mais ou menos assim. A gente entraria aqui dentro do Change Management, a gente aplicaria, ele já mostraria os nossos appliances aqui, o appliance do Data Center e o appliance remoto. Nós daríamos um Active dentro desse cara. Quando a gente clicar em Active aqui, ele baixa automaticamente, ele baixa um arquivo de configuração. Uma vez que baixa esse pacote, a gente vem aqui lá dentro do Local Change Management, faz o upload do pacote aqui e depois dá o Activate. Então ele já faz, ele vem aqui, aí você faz o upload do pacote que a gente baixou lá do Change Management e faz o upload aqui. Vejam que o site aqui em cima também já foi atualizado.
praticamente o nosso appliance aqui já subiu, né? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a configuração do nosso dispositivo remoto. Primeiro ponto. Entra aqui no Remote e vamos baixar o arquivo de configuração dele. Clique em Active. Aqui, Download Pack Page. E vamos fazer o primeiro acesso dele manual. Então clica aqui em Active. Percebam que a gente clicou. Ele aqui já está baixando o nosso arquivo de configuração. Esse arquivo ele é um pouco mais pesado, porque ele vem a imagem, vem tudo, né? A gente já tem o nosso segundo appliance, a gente já subiu ele. Eu coloquei o IP de 136, a gente já mostrou no processo desse vídeo como acesso o VMware e como configura isso. Então, enquanto baixa, vamos já acessando. A senha desse cara aqui ainda está default. Vamos dar um Ctrl mais aqui para ficar mais claro no vídeo. Password padrão é password mesmo. Olha só, pessoal, que legal esse cara. Esse cara aqui está na versão 10. Tá vendo? Está muito mais desatualizado que a primeira caixa. E eu fiz isso propositalmente. Quando a gente entra aqui no Configuration, esse cara aqui ele já inicia como cliente, tá bom? Se a gente entrar aqui no Virtual WAN, não tem Configuration Editor, não tem Change Management. Lembra, a gente está baixando esse arquivo. E agora a gente vai pegar o arquivo de configuração, vai no Local Change Management, que o Citrix fez isso automaticamente para a gente. Quando ele identificou que não tinha controladora no ar, ele já pegou o arquivo de configuração da controladora e fez o upload para cá para nós. Nesse caso, o nosso download aqui já finalizou. Nós vamos vir aqui e vamos abaixar e vamos escolher o nosso arquivo de configuração. Aqui, pessoal, esse cara não pode ter, eu esqueci disso, ele não pode estar com o nome de 1. Ele tem que estar exato o nome que ele exporta, tá bom? Segue a dica aí seguem a dica dos mais velhos e mais experientes. Faz aqui o upload completo. Ok, vamos dar um next aqui. Vamos fazer um stage, ou seja, ativar a caixa. Ei, isso aqui já vai mudar e vai ativar os links, tudo bem? É isso mesmo que você quer? Você quer ativar? A gente dá um ok, confirma. Lembra que a ativação do MCN ele durou em média 300 e poucos segundos. A ativação da localidade remota um pouco menos, 200 segundos em média. Um pouco mais de paciência, pessoal. Foi finalizado aqui aquela contagem regressiva. Ele já me deixou nessa telinha aqui. A gente vai finalizar com um Done. Finalizando aqui, ele já fala que é um VPX, a base, a imagem. Percebam que a imagem aqui estava na 10. Aí ele já atualizou para 11. Ele nem precisou resgatar. Ele já ativa o link. Se nós viermos aqui no monitoring dos caminhos, ele está falando aqui que nosso link está morto. Será que talvez não está ativado o nosso link? Virtual WAN. Enable ou Disable o túnel. Que achei o erro. Quando você aplica, o túnel não vem ativado por default. Então é importante. Terminou, deu um ok, ativa o túnel. No dispositivo remoto, que não é MCN, ele não ativa o túnel por default. A gente ativou o túnel, vamos na aba de monitoring. Nosso túnel subiu e o estado dele é bom. Então veja que a gente vai fechar VPNs cruzadas, o data center para o remoto e o remoto para o data center, ou seja, a gente mede a latência, jitter, perda de pacote na ida e na volta do pacote. E será que nosso gateway já está pingando? Vamos verificar se a gente aqui, aqui eu já estou no do remoto, vou dar um ping aqui no 172.17.10.1, ele já pinga o SD-WAN. Vamos entrar aqui dentro do servidor que está lá do outro lado, vamos dar um ping no 172.16.10.1, ele também já pinga o SD-WAN. Dentro desse cara aqui, que está no servidor, eu subi uma aplicação do Splunk. Vamos entrar lá no escritório remoto, vamos abrir o navegador e vamos digitar o IP do servidor lá, 172.16.10.100/8000. Eu já estou acessando o Splunk que está dentro do meu servidor. Se eu entrar aqui nos flows, eu já consigo rever as sessões. Aqui ele já fala que 172.17, tudo que é 17 é da filial remota, está acessando o 16 na porta 8000, protocolo TCP.
tá bom? Porta de origem, porta de destino. Vamos fazer um teste melhor? Aqui eu abri uma aplicação que chama JPerf, que é uma aplicação de medir throughput. Vamos abrir o JPerf aqui, vamos abrir o JPerf aqui, aqui também. Aqui eu vou rodar ele como servidor, não, aqui, né, no servidor. Vou rodar ele como servidor, e aqui eu vou rodar ele como um cliente 172.16.10.100. O IP do nosso servidor. Vamos repetir ele 30 vezes e vamos verificar quanto que está dando de throughput nisso aqui. Olha que interessante, pessoal. Está dando 1049, 1013, 900 KB, 918 KB. Aqui ele demora um pouquinho para aplicar o shaping do VMware. Mas aqui está dando em média de 800 a 900 KB, quase 1 MB. Lembra que a gente setou 1 MB lá na placa do VMware. Tá vendo? E esse aqui é o nosso link. A gente já configurou um link de SD-WAN. Agora vamos fazer melhor. Vamos lá dentro do nosso MCN e vamos configurar o segundo link. Um link MPLS. Entra aqui na aba Configuration, Virtual WAN, Configuration Editor. Aqui tem um Lab V1 que está todas as nossas configurações no nosso link. Ele já vai abrir ele aqui direto. Então a gente vai adicionar aqui mais uma interface. Vamos dar uma olhada na nossa topologia. Nossa topologia a gente tem um link MPLS que está saindo da porta 2 com IP 172.16.15.2. Legal, né? Ter uma topologia simples e objetiva. 172.16.15.2. Então vamos aqui. Adicionar. Porta 2. Se falhar a porta, qual vai ser o IP da interface? 172.16.15.2. 15.2/24. Aqui adicionamos a porta 2. Agora no data center vamos também adicionar um outro link. Um terceiro link. Vamos colocar data center -PLS. Esse aqui não é um IP público, né? É um IP. Vamos colocar intranet porque eu não configurei filas de MPLS nesse roteador. Qual que é a interface? Interface 2, IPv4 172.16.15.2. E para onde que a gente vai enviar dados quando for enviar para esse link? 172.16.15.1. Qual que é o tamanho do nosso link? 1. E aqui o tamanho de download, 1 MB também. E aqui a gente vai dar um add. Agora vamos aqui para a parte remote. Nosso escritório remoto. Vamos adicionar mais a interface 2, FatWire. 172.16. Desculpa, tudo que é lá é 172.17. 15.2/24. Vamos conferir na nossa topologia. 172.17.15.2. Estamos corretos. Vamos dar um add. Ele já sobe a nossa interface aqui. Subiu a nossa interface aqui, nossa interface 2. E agora a gente adiciona mais um link. Vamos colocar aqui que é um link remote, um link de MPLS, ele é um link de intranet, um link privado, né? Está na interface 2, 172.17.15.2, que é o mesmo IP da interface, mas pode ser um IP diferente, é o IP do VIP aqui, qual que é o IP que vai enviar, o IP virtual que vai enviar informações quando for para esse link. 172.17.15.1. Aqui 1 e 1. E a gente 1 MB de upload, 1 MB de download, um add e aplicou. Lembra, pessoal, que essas máquinas aqui, elas já estão sincronizadas, né? Eu vou dar um save as, eu vou subir como lab versão 2, porque tem 2 links e é a segunda configuração do nosso lab. Vou dar um save.
Lembra que as caixas já estão sincronizadas, então a gente não precisa mais fazer download de arquivo e subir lá. Tudo que a gente configurar na controladora, ele já aplica em todas. Então a gente vai dar um export, vamos dar um begin. Vejam que aqui ele já está o nosso lab versão 2. A gente não precisa mais subir a imagem aqui. Por que a gente não precisa? Porque a gente já subiu uma vez, então os appliances já estão atualizados. Só precisa ficar o lab versão 2 aqui. Confirmar, Stage Appliances, ele já vai aplicar a configuração, ele vai estar falando aqui que ele vai usar a configuração do Lab 2, verificou com sucesso, vai estar prosseguindo para aplicar essa configuração nos appliances. Aqui ele já está preparando os pacotes para aplicar nos appliances. Aqui já aplicou em 50% dos appliances, lembrando que a gente tem 2 appliances, então já aplicou no primeiro e agora ele está aplicando no segundo. Aqui, pessoal, carregou, aplicado em todos os appliances. A gente vai dar mais um next. Agora a gente vai dar um activate stage, ou seja, ele enviou as configurações para os appliances, mas ele não aplicou ainda. Quando a gente der um applicate stage, ele vai ativar a nova configuração que ele já enviou para os appliances. Uma vez aplicado, pessoal, a gente aguardou aqueles 30 segundos, ele já apareceu aqui na nossa tela. A gente vai dar um done agora. Veja que a gente já voltou para a aba de dashboard. E quando a gente vier aqui na aba do monitoring, para a gente monitorar os nossos links, o estado dos nossos links, as nossas sessões, tudo que a gente configurou, os nossos caminhos, e será que a gente já subiu? E aqui ele já mostra o nosso link MPLS do data center para o remote, do remote MPLS para o data center MPLS. Vamos fazer aquele teste de novo? O último teste nosso estava dando aí em torno de 800 KB por segundo. Agora a gente vai rodar mais uma vez ele, 800 KB por segundo. Lembra que ele demora um pouco para aplicar. E agora a gente já vai para cerca de 1800, 1700 KB por segundo. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que diferente de outras tecnologias, a gente realmente soma o throughput dos 2 links. Porque a gente não é baseado em sessão, que controla a sessão e amarra a sessão em um único link. A gente está usando os 2 links ao mesmo tempo, somando o throughput entre eles, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, da minha videoaula de hoje. Agradeço muito para quem assistiu o meu primeiro tutorial. Espero que ajude e te auxilie aí no seu POC, no seu primeiro POC. Claro, não pus SD-WAN Center, não pus a gerência na nuvem. Eu fiz algo bem simples, mas funcional e que já dá para mostrar para os clientes, fazer uma demonstração, ou que você já esteja mais seguro em efetuar pelo menos o primeiro deployment. Muito obrigado, pessoal. Uma excelente noite, no meu caso, um excelente dia. Curtam o canal, deem um joinha, compartilhem, me adicionem no LinkedIn. Grande abraço, valeu!